Olá, povo abençoado, uma boa tarde a todos, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de alguns minutinhos do seu tempo para deixar uma mensagem de Deus para o teu coração, porque Deus ele quer falar com você nesse momento. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. João, capítulo de número 13, versículo de número 7, diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Preste atenção ao que Jesus está falando na ocasião em que ele lava os pés dos discípulos. Aquele ato do lava-pés, que era um sinônimo, um símbolo de humildade. Jesus estava querendo ensinar aos discípulos com relação à humildade, à misericórdia, e o perdão. Veja que os discípulos sem entender, Pedro sem entender, mas Jesus fala para ele assim: olha, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas depois você vai entender o porquê eu estou fazendo isso. E quando eu abri a Bíblia e me deparei com esse versículo, eu fiquei pensando, tem muitas situações, tem muita coisa que a gente passa e na hora a gente não entende o porquê nós estamos passando por aquilo. Muitas vezes nós estamos até buscando servir a Deus, se esforçando para mudar muita coisa, mas a gente fica pensando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu oro, eu confio em Ti, eu me esforço para mudar, mas parece que quanto mais eu me esforço, mais as coisas ficam difíceis na minha vida, mais as coisas dificultam. Tem situação que nós passamos, queridos, que a gente fica se perguntando: Senhor, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo, por que isso veio sobre mim, E um dos personagens na Bíblia que passou por uma situação assim, que ele se perguntou tal coisa, foi Gideão. Gideão, quando o anjo se apresenta a ele e diz: Gideão, varão valente, Deus é contigo. Gideão responde para o anjo: se Deus é comigo, por que tudo isso me sobreveio? Gideão fala para o anjo: se Deus é comigo, por que eu estou passando por isso? Por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Então tem muitas situações que a gente passa que na hora a gente não entende, a gente fica confuso, a gente se pergunta: meu Deus, o porquê que eu estou passando por isso, Senhor? Mas o próprio Jesus, quando ele fala para os discípulos, quando os discípulos não estão entendendo nada que está acontecendo, quando os discípulos estão confusos, o próprio Jesus diz: olha, o que eu estou fazendo agora vocês não entendem, mas vocês virão a entender na frente, depois vocês vão entender. E assim é na nossa vida também. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. Talvez você não entenda o processo que você está passando, o porquê dessa prova, o porquê dessa luta, o porquê dessa enfermidade, o porquê que as portas estão fechadas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida. Nessa tarde, a palavra de Deus é essa para você. O que Deus está permitindo na sua vida, o que Deus está fazendo agora, talvez você não esteja entendendo nada, mas eu quero dizer para você que depois você vai entender. Porque Deus é aquele que complica, descomplica e depois ele explica porque ele complicou. Então lá na frente você vai entender o porquê que ele permitiu esse processo na tua vida. Lá na frente você vai entender porque ele permitiu que você caísse, porque ele permitiu que você tropeçasse, porque ele permitiu que o inimigo se levantasse contra você, porque ele permitiu que as portas se fechassem, porque ele permitiu a enfermidade, a prova no teu casamento, enfim. Lá na frente você vai entender o porquê de muitas coisas na sua vida, porque Jesus vai te mostrar lá na frente o porquê que tudo isso que você passou mesmo sem entender. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que você não entenda, mas se você crê em Deus, se você confia em Deus, se você serve ao Senhor, lá na frente você vai ver que tudo o que aconteceu estava cooperando para aquilo que Deus ele tinha para a sua vida, para a sua grande vitória, para a grande bênção que Deus está preparando para você lá na frente. Talvez você esteja bem perto, talvez você esteja a um passo. Então não abra a boca para murmurar, não abra a boca para questionar, não abra a boca para falar besteira. Ontem eu ouvi uma pessoa dizendo para mim: pastor, eu quero morrer porque eu não aguento mais a luta que eu tenho enfrentado, eu não aguento mais, eu quero morrer.
Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, são tantas pessoas que abrem a boca para falar besteira, para falar o que não sabe, para falar coisas pela loucura do momento, pela circunstância, e acabam falando sem pensar, pedindo a morte, né? Como Elias também entrou numa caverna, pediu a morte a Deus, enfim, com medo, né? Acuado. Mas, irmão, na hora do problema, na hora da luta, realmente a tendência do ser humano é essa, é querer murmurar, é querer desabafar, é querer jogar a toalha, é querer desistir, é querer morrer, é querer fugir dos problemas, é querer ir embora. Você está entendendo? Mas isso não é postura de uma pessoa que confia no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. A postura de um servo de Deus é esperar em Deus, é confiar no Senhor, é clamar ao Senhor, esperar Deus agir. Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então a gente vai ter que aprender a ser paciente, vai ter que aprender a esperar, porque se nós não estamos entendendo o porquê dessa situação, mas lá na frente Deus vai mostrar por que Ele está permitindo isso. Então aprenda a ser paciente, não abra a boca para falar besteira, não peça a morte, irmãos, porque a morte é algo terrível. Sabe, eu perdi uma amiga, uma irmã em Cristo, o final do ano passado, no dia 24 de dezembro, ela morreu com câncer. Ela lutou 3 meses em cima de uma cama, ela lutou 3 meses ali, ela morreu num estado terrível, né, por causa do câncer. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor levou, ela descansou em Cristo, ela morreu em Cristo, ela era serva de Deus, né? Então ela está com Cristo agora. Isso nos conforta, isso, né, de uma certa forma nos anima. Mas imagina o seguinte, as pessoas pedem a morte, né? Achando que a morte vai aliviar o seu fardo, vai aliviar o seu problema, achando que quando morrer vai descansar, enfim, que toda aquela coisa ali vai ser esquecida, mas não é assim que funciona não, irmãos. Morrer sem Cristo é terrível. Não peça a morte não, porque de repente você pode se encontrar como essa irmã, essa amiga minha, né, que foi parar em cima de uma cama. Ela parou em cima de uma cama, não foi isso que ela pediu, ela não pediu aquilo na vida dela, ela não pediu o câncer, não foi isso que ela pediu, mas olha o que aconteceu. Deus permitiu que um câncer viesse sobre ela, porque Deus queria prepará-la e levá-la para Ele, porque é melhor Deus levar do que o inimigo, né, nos tirar da presença de Deus. E Deus sabe o que vai acontecer na nossa vida, Deus sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, Deus sabe se nós vamos permanecer de pé. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então você já pensou, você que tem pedido a morte para Deus, Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu quero morrer. E se você ficar em cima de uma cama com câncer? E se você lutar 4, 5, 6, 8 meses? E se você ficar sofrendo? E se aquelas dores ali forem insuportáveis? E se de repente você vê a sua alegria indo embora? Você não pode mais ver os seus filhos, seu esposo, você não pode mais brincar, você não pode mais andar, você não pode mais se locomover, você não pode sair para tomar um sorvete, você não pode mais aproveitar as coisas da vida, você não pode mais viver. Irmãos, não peça a morte a Deus, você não sabe como que ela pode vir sobre a sua vida, você não sabe a maneira que você vai morrer. Talvez você não morra de repente, talvez você não morra de um infarto. E aí? Você já pensou? Já parou para pensar? E se de repente a morte vier de uma forma muito dolorosa? Então não peça a morte, não faça isso, não haja pela loucura, não. Até porque a vida não está nas suas mãos, a vida está nas mãos de Deus. Sabe o que o salmista, ele diz, o salmista Davi que passou por tanto perigo de morte, tentaram matar, né? O levante na vida dele foi tão grande, foi tantas situações difíceis que ele passou, tanta perseguição, perigo de morte, né? Mas irmãos, imagina, olha só que situação difícil que ele passou. Mas ele diz no Salmo de número 63, versículo 3, ele diz assim, ó: porque o teu amor é melhor que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. O teu amor é melhor do que a vida. O salmista Davi fala que o amor de Deus é melhor do que a vida. Enquanto uns estão querendo morrer, estão pedindo para Deus matá-los, para Deus tirá-los da terra, por causa do problema, da enfermidade, da situação, da prova, da luta. Tem outros dizendo assim: Senhor, eu estou pronto para morrer por Ti. Eu estou pronto para morrer por Ti, porque eu Te amo, Senhor. Eu estou pronto, Senhor, para passar o que o Senhor quiser que eu passe. Eu estou pronto para carregar minha cruz. Então, meu querido, minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua luta, a sua prova não é maior do que o seu Deus. Então confie no seu Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Espere no Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém?
O que está acontecendo agora você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender. Agora permaneça firme e fiel com Deus, sirva ao Senhor, Ele te honrará. Amém? Que Deus te abençoe e receba essa palavra nessa tarde, porque essa palavra pode mudar a sua vida, essa palavra pode mudar a sua história em nome de Jesus. Um forte abraço, descanse em Cristo, e lá na frente você vai entender o porquê de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um forte abraço, fica na paz, em nome de Jesus.